Depois de receber uma avaliação negativa feita pelo Conselho Nacional de Justiça, a Fundação Socioeducativa do Rio Grande do Sul, a FASE, deve passar por mudanças na infraestrutura e no aumento do quadro de funcionários. Sobre as condições deste atendimento que os jovens que cometeram ato infracional recebem e as possibilidades que eles têm de reinserção na sociedade é que vamos falar hoje. Por isso, recebo a diretora socioeducativa da FASE, Luciana Cardoso, a juíza da Vara da Infância e da Juventude, Vera Lúcia Deboni, e a coordenadora de Relacionamentos Institucionais do Pão dos Pobres, Shirley Curtinaz. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Luciana, o parecer dado pelo Conselho Nacional de Justiça condiz com a situação atual da FASE? Estruturalmente, sim. 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 Nós temos prédios muito antigos e essa foi uma das avaliações em relação aos prédios, principalmente na questão do Padre Cacique, que fica situado no complexo do Padre Cacique, ali na nossa avenida principal, e condiz sim, estruturalmente, não tem espaço para um atendimento individualizado da medida. Quais foram os itens que eles levantaram que vocês não estão de acordo? Os itens, a maioria dos itens que eles levantaram, nós estamos de acordo, né? Porque já era um diagnóstico que já estava sendo apresentado, não neste ano apenas, mas como nos últimos anos, principalmente na questão estrutural. Nos espaços, tem adolescentes nos mesmos dormitórios, chegam a ter 4 adolescentes nos mesmos dormitórios, chegam a ter alguns prédios que estão condenados e que precisam urgente serem construídos novas unidades. E foi nesse caso que o Conselho Nacional de Justiça veio favorecer, porque para nós ele foi um ponto favorável. Fazendo essa avaliação, nós conseguimos ter, como administração também, um ponto e uma meta muito específica de acordo com o que nós já tínhamos, com o diagnóstico anterior. Sim. Então ele vem nos favorecer nesse sentido. E a fala do governador na questão de investimentos favorece a gente fazer a descentralização que não foi terminada, que foi iniciada em 96 e que não foi completada. E um dos pontos foi esse, do Padre Cacique, que era a questão da construção de Osório e de Santa Cruz. Um novo plano para melhoria disso, a nova fase, né, está em processo de lançamento, de implantação? A nova fase, que está se dizendo, está em processo de construção. Vai ser uma construção com auxílio de vários órgãos, não apenas da Fundação. Sim. Né? Mas teve a reunião ontem que juntou a OAB, Ministério Público, Justiça, Judiciário, para se reunir e terem metas e discutir, que isso é uma construção que deve se fazer a várias mãos. A administração tem que saber o seu caminho e tem que executar, Sim. mas os parâmetros eles têm que ser discutidos em todos os envolvidos, para se ter uma construção efetiva. Me parece que é importante a gente pontuar algumas questões nisso, né? Bom, primeiro, o relatório do Conselho Nacional de Justiça, ele ainda não foi elaborado na sua totalidade. O que houve foi um relato preliminar feito pelos juízes avaliadores do Conselho Nacional de Justiça, que estiveram no sistema do Rio Grande do Sul, visitaram todas as unidades, não só as de Porto Alegre, que nós chamamos de complexo da Padre Cacique, que começa na Padre Cacique e vai até dentro da Vila Cruzeiro, como também as unidades do interior. E o relatório do CNJ, que não conhecemos ainda, o documento formal, ele deve apontar aquilo que as inspeções do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre e as inspeções do interior já vinham apontando a fase há vários anos. Sim. A fase ela foi concebida a partir do desmembramento da antiga FEBEM, quando foi dividida a FPE para cuidar da proteção e a fase para ficar com a socioeducação. E nesse desmembramento compete à fase ter que terminar a descentralização do sistema. O que a gente quer dizer com isso para que o telespectador entenda? Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor, ele determina que os adolescentes precisam cumprir as medidas de privação de liberdade o mais próximo possível das suas famílias. Sim. E da sua origem de cultura. Para isso, o Rio Grande do Sul, em 93, o Poder Judiciário desmembrou o sistema de justiça em 10 grandes regiões. Nós temos hoje juízes especializados de infância e juventude, divididos em 10 grandes regiões. Nessas 10 grandes regiões deveria existir pelo menos uma unidade de privação de liberdade para que os adolescentes de Uruguaiana e do seu entorno da fronteira ficassem ali. Hoje existe.
para que os adolescentes de Osório e do entorno do litoral não saíssem dali, não existe. Que os adolescentes da região de Santa Cruz e daquele entorno do Vale do Taquari ficassem ali, hoje não existe. Isso com certeza o CNJ vai apontar. O que o CNJ com certeza vai apontar, porque consta de todos os apontamentos também da estrutura vinda do Judiciário. Nós precisamos descentralizar também Porto Alegre. Sim. E descentralizar Porto Alegre não é só o governo do estado cumprir uma dívida atrasada, que é construir a unidade de Osório e a unidade de Santa Cruz. É também descentralizar as unidades que atendem a região metropolitana e Porto Alegre, tirando todas essas unidades de um lugar só, colocando os adolescentes que vivem próximos de Esteio, próximos de Gravataí, próximos de Cachoeirinha, próximos de Alvorada, perto também das suas comunidades. Sim. Porque nós não podemos pensar só na descentralização como algo pensado só para o interior. Nós temos hoje também a descentralização da capital, que precisa ser pensada e precisa ter um atendimento urgente. A descentralização, além de aproximar o jovem com a sua comunidade original, por que ela favorece também? Primeiro porque ela não afasta esse adolescente do seu local de convivência. Mas muitas vezes isso não seria um ponto negativo? Vamos pensar no ponto negativo? As unidades do lado da Cruzeiro é bom? Com todo respeito à Vila Cruzeiro. Não. Nós estarmos com todos os adolescentes concentrados em 4, 5 unidades, onde eles ficam permanentemente em contato, porque todos têm que fazer as atividades externas num mesmo centro de atendimento. Sim. É bom? Não. Isso é um modelo pedagógico? Isso foi discutido com o Conselho Estadual, a sociedade civil se manifestou sobre isso. É esse o modelo pedagógico que o Rio Grande do Sul quer na socioeducação? Se é, muito bem. O Judiciário vai concordar com isso, porque essa vai ser uma decisão de Estado. Mas me parece que não é essa a decisão de Estado. A decisão que foi tomada pelo Estado do Rio Grande do Sul, e não é uma decisão de governo, mas é de Estado, essa decisão foi tomada lá em 1996, quando o Estado do Rio Grande do Sul pactuou, junto ao Conselho Estadual, de que nós teríamos 10 grandes varas regionais para garantir a proximidade dos jovens ao seu meio cultural e que também descentralizaríamos Porto Alegre para não termos que obrigar toda a região metropolitana a estar concentrada aqui. Sim. Esse foi o pacto. Ele pode ser refeito, mas essa discussão precisa ser feita com as instâncias devidas. E esse pacto ainda também não foi cumprido, né, para ver se aquele ele vai inicial ainda não. Tá. Luciana, com a instituição do ECA, na década de 90, algumas coisas mudaram, várias coisas mudaram, inclusive a maneira que o jovem é tratado dentro da unidade de internação. Me explica essas mudanças. Mudou bastante, né? Principalmente com o auxílio do Judiciário, com o novo entendimento. Como antigamente nós tínhamos uma estrutura que aí sim era uma estrutura muito semelhante à estrutura carcerária. Nós atendíamos os adolescentes em grupos de 80, 100, 240, chegava a ter numa única unidade. Sim. Né? Com a questão do ECA, ele define várias questões do atendimento, desde o princípio da criança, os seus direitos, estabelecendo todos os seus direitos e obrigações, e a questão também do adolescente. Na questão da fase, para nós veio sim, de fato, principalmente na divisão da FEBEM com a fase, com a criação da fase, separando, porque até 2000, 2001 nós éramos tudo um único bloco, Fundação de Proteção e fase. E os adolescentes não tinham uma definição, não tinham uma medida mais específica, um atendimento mais especializado. Sim. Né? O Judiciário tinha esse entendimento, fazia todas essas observações, mas nós na fase não fazíamos essa execução. Né? Com o ECA e com a criação da fase, aí sim, aí veio o PEN6, aí depois veio o SINASE, aí nós conseguimos definir atendimentos. O PEN6, desculpe interromper, Luciana. Não, o PEN6, é na verdade, até porque o telespectador, obviamente, ele não é sim, um lidador das nossas siglas.
O PEN6 é o Programa Estadual de Execução de Medida Socioeducativa de Internação e Semi-Liberdade. Essa é a sigla. E é esse o pacto que eu falo, que foi feito em 1996. E que depois ele é reescrito como um ordenamento interno para a fase ali em 2001, 2002, 2003. E o SINASE é uma normativa que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança, pelo CONANDA, e que depois passou a ter força de lei e que hoje tem uma discussão no Congresso Nacional para ele ser normatizado, ou seja, mais detalhado, que se chama Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Por que essa lei do SINASE ela está em discussão? Porque diferente do que acontece para os adultos que estão cumprindo pena, que existe uma lei que se chama LEP, Lei de Execução Penal, para o adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, que é o correspondente da pena, porque um adolescente só pode cumprir medida socioeducativa se ele cometer um crime e for condenado por isso. Sim. Nós não temos mais a mistura que o antigo Código de Menores fazia, que era misturar aquele que precisava de cuidado com aquele que cometia delito. Isso se chamava situação irregular pelo Código de Menores. Necessita de cuidado são aqueles jovens que foram abandonados. Com o abandono, com portadores de necessidades especiais e que as famílias não conseguem dar conta. Os que estão hoje no modelo do ECA, no sistema de acolhimento, nos antigos abrigos, e que antes no Código de Menores se chamavam orfanatos. Essa foi a evolução do sistema. Sim. Então hoje nós temos uma necessidade de uma normativa que ainda não existe, que traga a regulamentação da execução da medida socioeducativa para trazer clareza para o sistema. Sim. Porque hoje o que nós temos? 27 estados da federação com 27 modelos. Cada um fazendo de um jeito, porque o estatuto, na parte da execução de medidas socioeducativas, ele estabelece diretrizes. Sim. O que precisa ser atendido? Escolaridade, educação, obviamente, respeito à dignidade humana, não haver agressão física, violação do indivíduo. Mas o local de execução precisa fornecer garantias individuais, as garantias de direitos humanos, escolaridade, profissionalização, atendimento de saúde, convivência familiar, lazer, cultura, recreação, aquilo tudo que ele teria direito se estivesse fora de uma privação de liberdade. E, somado a isso, mais intervenção técnica capacitada que possa dar conta da reinserção, que eu não gosto desse termo, mas é assim que o Estatuto chama, deste jovem na sociedade. Sim. Então, esse é o dever da fase. O que se pergunta hoje? O sistema socioeducativo do Brasil, por conta da falta da lei, ele não consegue dar conta de forma minimamente homogênea para o país inteiro. Sim, porque ele tem algumas diretrizes a seguir, mas ninguém diz como fazer. Ninguém diz como fazer e ninguém diz como isso precisa ser executado também no âmbito do processo. Sim. O país não é homogêneo, o estado do Rio Grande do Sul não é homogêneo. Nós temos muito boas unidades de privação de liberdade, como a de Santo Ângelo, a de Passo Fundo, e que são reconhecidas assim. Verdade. E nós temos muito ruins unidades de internação dentro do sistema de Porto Alegre, por exemplo. E algumas também no interior do estado. Então, hoje, o que a gente tem? É o voluntarismo das gerências, do corpo técnico, das pessoas de boa vontade que estão dentro de uma unidade, que fazem uma unidade ser diferente. Sim. Mas eu acredito que um pouco desse voluntarismo, esse espontaneísmo está relacionado com a concepção. Porque a gente está tratando aqui da questões de infraestrutura, que são diretrizes postas, estão claras, que talvez não estejam tão claras, mas que são visíveis, que não são adequadas. Mas eu acho que tem a questão da concepção, que o Estatuto ainda carrega em muitas pessoas da sociedade a ideia de que, na verdade, esse adolescente, ele não tem, na verdade, a mesma dignidade, o mesmo direito. Então, eu sou militante
da criança e do adolescente, trabalhei bastante na época, trabalhei no tempo do Código de Menor, da situação irregular, e era muito, de fato, a gente percebe que a concepção de compreender essa criança e adolescente, meus filhos, os filhos, digamos, de qualquer família e das pessoas que estão nos ouvindo hoje, a gente não se refere ao menor. A gente é uma criança ou um adolescente. Ninguém acorda o menor para ir para o colégio, né? Ninguém pega o menor. Eu não vou pegar o menor, eu vou pegar o meu filho, eu vou pegar uma criança, eu vou pegar um adolescente. Mas a ideia e essa concepção me parece que ainda não é uma coisa que tenha alguma alteridade no sentido de ter realmente uma concepção. Claro que a gente sabe que não é uma coisa simples, mas a gente percebe que isso ainda, por dentro desses sistemas, né, e por dentro da sociedade como um todo, ainda está muito forte. Então eu atribuo que um pouco dessas iniciativas de algumas unidades, ela está relacionado a pessoas que na verdade conseguiram compreender essa concepção e daí realmente puderam contribuir mais com os serviços. Sim. Luciana, como é na prática o cotidiano das crianças e dos adolescentes que estão internados na FASE? Quais são as atividades envolvidas lá? Na FASE nós temos apenas os adolescentes, né? Na Fundação de Proteção às Crianças, como definiu a doutora Vera. Sim. Né? O atendimento, nós temos toda uma equipe técnica, e aí vem a questão que nós estamos com sérios problemas de número de servidores, no quadro de servidores, Sim. principalmente no atendimento técnico, na definição de parâmetros. Como disse a doutora Vera, é verdade, a gente tem várias unidades com padronizações diferentes, Sim. com a boa vontade de muitos servidores, e não uma prática institucional e que seja feita contínua, indiferente de tempo, de espaços, Sim. de políticas, de governo, mas que seja uma estrutura fixa da Fundação. Essa é uma deficiência que se tem nesse momento e que vai se construir. Uma nova tem que se construir, o próprio sistema, para ele conseguir atender com eficiência o adolescente, para que não tenha as reincidências, ele vai ter que ser construído desta forma. A concentração em Porto Alegre, ela é muito grande, nós estamos com mais da metade de adolescentes concentrado em Porto Alegre. E tem adolescentes que falam mais da metade do estado. Mais da metade do estado da população. 476 em Porto Alegre, e o total da população do estado são 808 nos números de ontem. Nos números de ontem, bem isso. E a concentração é toda em Porto Alegre. Aí fica... E com a precariedade das unidades, na questão da estrutura, fica praticamente impossível. Né, uma sobrecarga, um excesso de trabalho, um desgaste dos servidores. Né? Isso é muito grande nessa concentração. Aproximar esse jovem e fazer com que a população também entenda e que a sociedade veja que são os nossos filhos também e as consequências de nós também termos políticas adequadas para esses jovens é muito importante. Sim. Né? Eu sempre dou um exemplo. Nós temos que atender esse jovem porque nós vivemos numa sociedade. E quando nós vivemos numa sociedade, todos os teus atos naquele momento, eles podem ser ações no futuro. Nós podemos ter uma reação. Sim. Né? Olha o que foi o caso ontem no Rio de Janeiro. Né? Quem sabe não foi um jovem que não foi tratado em algum tempo, em algum momento. Né? Essa consciência a gente tem que ter. Que se nós não fizermos um bom trabalho, nós podemos não desencadear um problema maior na questão da segurança, um problema na questão da habitação. Nós temos que ter essa parceria. Nós não podemos entender apenas a FASE como uma construção exclusiva da FASE. Sim. Por isso a importância dos egressos, a importância do RS socioeducativo. Não adianta apenas nós fazermos o cumprimento da medida. Vamos cumprir aqui o nosso papel só de atender, de dar alimentação, de fazer, só enquanto ele estiver conosco. Não, isso nós não podemos mais. Sim. Nós vamos ter que fazer uma evolução no nosso próprio sistema. O servidor também ele vai ter que entender essa questão e qualquer administração que esteja presente vai ter que ter essa nova visão. Qual é o meu papel dentro da sociedade? Qual é o meu papel diante desse adolescente? Qual é o cidadão que eu estou construindo também? Sim. Né? Esse vai ser um cidadão que vai fazer parte de um todo que vai juntar com os meus filhos, com os meus sobrinhos, que vai juntar com os meus futuros netos. Então, essa construção ela tem que ser vista. Sim. Né? Quando nós dizemos deixar mais próximo de esteio,
A população não, eu não quero aqui uma questão de um adolescente infrator. Mas a gente também tem que pensar em fazer uma construção, de fazer um atendimento para que não se tenha um outro problema ali na região. Porque o problema, ele vira em uma cascata, ele é uma sequência, ele é um ciclo. Né? E esse ciclo vicioso nós temos que sair. Agradeço, eu sempre digo para a doutora Vera, o judiciário ele fez uma evolução e a fundação ela tem que entrar nesse processo também de evolução. Sim. Com certeza um dos bons apontamentos que vai trazer, e não vai ser um apontamento, vai ser umas observações, é o trabalho do atendimento individualizado que fez o judiciário. Em todo o seu processo, desde o início, desde a construção, desde o primeiro momento em que entende quando o adolescente entra na fundação, até a sua saída, até o seu acompanhamento. E isso a fundação vai ter que evoluir. A fundação vai ter, nós vamos ter muito trabalho pela frente, mas acredito que é com a presidência, com o nosso próprio secretário, nosso secretário está muito envolvido, que nós vamos ter sim essa evolução no sistema. Tomara. Shirley, como é que tu percebe os jovens que são egressos da fase e como é que esse curso, essa atividade do Pão dos Pobres trabalha eles para a reinserção na sociedade? Eu acho que a primeira ideia que a gente tem que ter é essa colocação que a Luciana trouxe, né? Eles são nossos. Sim. Se a gente for pensar numa visão sistêmica, de alguma forma interagem conosco, né? A Fundação Pão dos Pobres, ela tem 115 anos, então uma instituição centenária, tinha sua determinada missão, que vem lá dos orfanatos, internatos, e se desafiar para trabalhar com o egresso não é uma situação absolutamente tranquila e dada como um dado de realidade. Até porque uma instituição que é filantrópica, ela sobrevive basicamente de doações espontâneas. E a gente tem, em termos de concepção, aquela ideia, eu vou doar, eu vou manter essa instituição porque ela acolhe aquele menino que está lá no internato, que ele é o coitado, ele é vítima de uma situação de desagregação, de desorganização da família. Sim. Agora, eu não vou investir financeiramente para dar condições para esses meninos que fazem determinadas coisas que a sociedade não aprova e que a gente não aprova. A sociedade chama de guri bandido. Mas na verdade, assim, a ideia, o que a gente faz, o que a faz o judiciário, é exatamente dizer, não, isso a gente não aprova. E o que a gente quer é uma outra condição para ele e se acredita que esse processo deverá dar essa outra condição para que ele possa estar na sociedade. Então, eu acho que essa discussão, ela também trouxe esse caldo dentro da instituição, porque não é simplesmente vir o conveniamento para cá, é falar com os nossos pares, é falar lá na nossa comunidade, é falar com a direção, é sensibilizar funcionário, é sensibilizar o próprio jovem, que já, o Pão dos Pobres também tem uma excelência na questão da profissionalização. Sim. Nós temos, felizmente, assim, 75% dos jovens que fazem os cursos técnicos, eles saem já empregados. As empresas entram em contato conosco e ficam aguardando. Então, o que esse jovem que está supostamente um pouco mais organizado, ele também não quer se misturar com esse jovem egresso da fase. Então, a gente também tem que trabalhar esse processo de sensibilização para que ele novamente não seja reconduzido a uma situação de revitimação. Então, eu acho que a gente teve esse aprendizado também de poder pensar, se depurar, avaliar os nossos próprios preconceitos, né? E poder ser ousado e investir no projeto. Nós estamos praticamente agora, em abril, vai completar 2 anos, né? A gente aprendeu muito. Né? Eu lembro de uma coordenadora que utilizou inclusive uma música, né, que trabalhava a questão de que tinham tantas expectativas, tanta vontade de acertar e que não correspondia o ritmo e a velocidade de que esse jovem chega, né? Então a equipe também teve que trabalhar a sua capacidade de frustração frente aos resultados que vinham esse jovem de forma tão precária ao mundo novamente ser inseridos. Então é um aprendizado
aprendizado, a gente está, eu diria, muito feliz com o projeto. Eu diria que hoje a gente não tem nenhum tipo de sequela, eles transitam absolutamente pela fundação, assim, não há nenhum tipo de situação diferenciada com eles, é muito tranquilo. Sim. Mas eu digo, não foi tranquilo, foi uma construção e foi um desejo. E uma das coisas que eu destaco, que eu acho que é muito importante, e foi uma construção que foi muito artesanal, e foi junto com o FASE e junto com o Judiciário, que foi a introdução das práticas restaurativas no processo da reinserção, né? A doutora Vera conhece bem esse projeto, ela coordena ele aqui em Porto Alegre, e foi muito interessante o testemunho da equipe, porque quando no início que o projeto iniciou, então fazia o mecanismo, né, os técnicos da FASE organizavam, né, tecnicamente aqueles que poderiam ser beneficiados pela essa progressão, encaminhavam para o Judiciário e ele vinha. O que acontecia é que ele vinha de uma forma um pouco despreparada no sentido desse compromisso que ele está assumindo ali. Então a gente fez uma travessia, quase que um rito de passagem, que é um processo que a gente então trabalhou com a ideia, com a nomenclatura de círculos de compromisso, que está baseado nos princípios de justiça restaurativa. Sim. E esses princípios então traz com que esse jovem possa se debruçar, e a gente sempre dizia, eu fiz muitos círculos de compromisso, e a gente dizia para ele que era o momento dele ter um olhar muito respeitoso por tudo aquilo que ele tinha vivido. É um momento dele se debruçar para a sua própria história, porque a gente não quer negar. Ele deve absorver, então, é o olhar respeitoso para a sua história, perceber tudo aquilo que na sua trajetória implicou, todo o sofrimento, a família está junto, tudo aquilo que impactou aquela vida. Sim. E ter um olhar também de futuro. Né, que essa perspectiva que eu percebo que o projeto trouxe, que é trabalhar com eles um projeto de vida, a perspectiva de futuro. Me parece que eles saem de uma forma, claro que também tem a ver com o perfil do jovem, eles saem muito sem um objetivo. Né? O que a gente percebia, né? O sistema de privação de liberdade, por si só, seja para jovem, seja para adulto, ele cria uma única expectativa na saída, que é a liberdade. A saída. A retomada da liberdade. Quando a gente conversa tanto com o adulto como com os jovens que estão privados de liberdade, a gente pergunta, bom, quais são os teus planos? Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom pai, eu quero ser... Mas não existe um arrependimento verdadeiro, um sofrimento verdadeiro, mas não existe concretude de projetos. Essa é a diferença. Dificilmente alguém que está privado de liberdade consegue estabelecer, pela própria privação de liberdade, pelas deficiências do sistema, por tudo que isso significa, um passo além das grades para pensar em algo concreto para o seu futuro. Quer dizer, eu quero estudar, mas eu vou estudar tal coisa em tal escola, porque isso, a privação de liberdade tira do indivíduo. Quando se pensa num programa de acompanhamento de egressos, e aqui não quero personalizar, mas acho que nós precisamos reconhecer que veio de uma discussão que era chamada na ocasião pelo secretário Schiller, e que foi o homem que pensou isso e que nos mobilizou para isso, que mobilizou o Pão dos Pobres, mobilizou o Calabria. E quando a gente pensou, né, no acompanhamento de egressos, o que estava dito nisso? Nós vamos tentar, a partir desse momento que é o círculo de compromisso, quando a fase está junto dizendo, olha, agora tu vais passar para uma outra etapa, nós estamos te entregando para um outro momento, mas não estamos deixando de assumir a nossa responsabilidade de fase perante a tua vida. O Pão dos Pobres está dizendo, nós vamos te acolher, mas as nossas regras de funcionamento são claramente essas aqui. A família está dizendo, eu estou te recebendo de volta em casa, mas eu também tenho regras claras. E a família participa bem? Sim, a família, a comunidade é chamada, a escola para onde esse jovem vai ser transposto também é convidada a participar do círculo de compromisso. Obviamente,
o Pão dos Pobres e o Calabria, que são as duas instituições onde esses jovens passam a fazer, então, o programa de egresso. E esse pacto de compromisso, a mim ele me dá sempre essa sensação de que ele é o estabelecimento de um pacto de futuro. Sim. Esse jovem começa a enxergar uma concretude daquilo que é possível fazer fora da privação de liberdade. Será que ele percebe um depósito de confiança por todas essas partes nele e ele quer satisfazer essa... Passa muito pela necessidade de reconhecimento, ele quer ser visto, ele passa também pelo pacto de confiança que acontece entre as instituições, as famílias, as pessoas que estão envolvidas, mas acho que passa muito mais do que isso, passa por um momento em que é dado a ele uma possibilidade real dele poder dizer o que ele quer para o futuro. Sim. É tanto que muitos jovens fazem o pacto de compromisso, o círculo de compromisso, e depois voltam e dizem, olha, eu não vou conseguir. Não abandonam. Voltam para dizer, eu não vou conseguir. Sim. Eu achei um outro caminho, eu arrumei um emprego, ou eu vou estudar num outro lugar, mas eles voltam para dar o retorno. Quer dizer, acho que isso mostra que essa ferramenta de justiça restaurativa, que nós trabalhamos em Porto Alegre já desde 2005, com as suas várias modalidades, ela nos dá essa possibilidade de um diálogo muito sincero. Sim. E talvez o que falte hoje, dentro do sistema de privação de liberdade, embora existam vários técnicos, e é fundamental reconhecer isso, e a Luciana sabe o quanto é sincero, vários técnicos dentro da fase que fazem e querem fazer mais uso das ferramentas de justiça restaurativa. O que não existe hoje é uma institucionalização, que talvez fosse importante a fundação da privação de liberdade ter essa clareza, como tem hoje os parceiros no acompanhamento de egressos. Porque esse jovem, ele sai e fica sobre ele, me parece, uma responsabilidade muito grande de dar respostas, né? E o processo do círculo restaurativo, de círculo de compromisso, é exatamente democratizar e corresponsabilizar todos. Essa mãe, esse técnico, todos ali, eles pactuam aquilo. E se alguma coisa não der certo, nós vamos reorganizá-lo. Então, nós fizemos parte disso. Então, até para o jovem poder dizer, eu não dou conta disso, e reeditar o seu compromisso, é uma coisa mais tranquila. E assim, e a gente sempre procura estabelecer assim, ações execuíveis, concretas, né? Eu quando trabalho com a ideia, com os princípios de justiça restaurativa, eu sempre brinco que o meu filho, aos 7 anos, quando ele descobriu a palavra desculpa, meu Deus, foi uma coisa complicada, porque desculpa parece que pode tudo. Então, assim, o que é partir desse teu processo de retomada? Quer dizer, o que é cada coisinha, cada degrau que ele vai vivendo, né? Não é essa promessa de que eu vou estudar, vou ser um bom filho, é tudo isso. A gente conhece, né? E é interessante isso, que a gente conhece, a gente sabe que talvez ele não dê conta, mas a gente não perde a fé nele. O que a gente buscou foi um mecanismo de adequar aquilo que talvez seja possível ele fazer, que talvez ele queira fazer, então a gente vai democratizando e corresponsabilizando as partes. Tem dado certo, a doutora Vera colocou as várias possibilidades de inserção dessa metodologia, né? Nós trabalhamos com outros jovens que não são do ato infracional, a gente trabalha com uma assembleia restaurativa, que é quando os jovens vão discutir as regras de convivência, as regras que eles vão cumprir. Então, eles são protagonistas desse processo de construção de regras. Então, a gente pode estabelecer esse parâmetro, que é o diálogo, que é dar poder na palavra, que ele poder dizer o que pode ser melhor, né, executado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, que a gente utiliza essa prática com alguma frequência, né, dentro do espaço do Pão dos Pobres. E acredito que o Calabria também, porque participa do mesmo processo. Uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu também é que esse jovem, havia uma expectativa, e eu lembro nas primeiras construções com o secretário, que eu, então, pela Júris participava, porque já tinha-se a ideia de trabalhar com os princípios de justiça restaurativa. Uma coisa que a gente tinha era uma ideia, talvez um pouco prematura, de que eles poderiam absorver melhor
os cursos profissionalizantes. Isso a vida do programa mostrou... Vai ensinando. Que, na verdade, esse jovem, até pela característica da juventude em geral, todos os jovens, eles são mais imediatistas, eles querem as coisas, quer dizer, os resultados práticos, imediatos, né? Falta um pouco de paciência. E esse nosso jovem, ele tem uma baixa capacidade de frustração, e um curso de 2 anos... E 2 anos para qualquer um de nós que faz um mestrado, ele é muito longo. Imagina para um jovem que ficou 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos na juventude privada de liberdade. Aí ele vai para um programa que vai ser exigido dele 2 anos num curso profissionalizante, estudando num turno e fazendo outro. Então a gente percebeu que isso, não é que ele não quer, ele não está em condições neste momento de aproveitar isso. Mas por isso a importância de ter o início lá na internação desde o primeiro dia dentro da fundação. Talvez essa seja uma necessidade. Como a fundação, essa necessidade. A FASE hoje tem uma grande deficiência de qualificação desses adolescentes. Quer dizer, a FASE tem hoje uma rotina desses jovens dentro das unidades, que é acordar lá pelas 7h30, 8 horas, aí toma café. Aí um grupo vai para a escola e o outro vai para o pátio. Porque oficinas de verdade tem muito poucas. Existe muito pouca profissionalização e isso é reconhecido pelo sistema. Mas não profissionalização. Hoje tem muito mais, os guris chamam, tem muito mais bola do que qualquer outra coisa. É pátio, é esporte e também não é um esporte sistemático. É uma ocupação, mas que não traz para esse adolescente, nesse período de privação de liberdade, vamos chamar assim, o hábito de estar envolvido com a sua qualificação. Existe um aprendizado. Todos nós precisamos aprender a gostar de estudar. Ninguém diz que estudar é bom. A gente aprende a gostar, porque nos ensinam em escolas que são qualificadas, ou porque nós temos algumas demandas da família que nos dizem que nós temos que fazer, ou porque a escola nos foi absolutamente atraente e nos levou para dentro dela. Então nós temos que encontrar esse mecanismo, que é isso que a Shirley está dizendo. Quando a gente tem um adolescente que fica privado de liberdade durante 1 ano, meio ano, 2 anos, alguns até 3 anos, e esse jovem não teve no seu cotidiano essa necessidade da formação individual, estabelecer para ele como uma regra de que depois de colocado em liberdade ele vai ter que ficar 2 anos estudando, isso pode ser demais. Não é uma liberdade. Isso pode ser demais. Então acho que essa também vai ser uma necessidade de reavaliação do acompanhamento de egresso. Uma das coisas que a gente percebe também é que a qualidade da aprendizagem e muitas vezes não corresponde à escolaridade. A qualidade. Então a escolaridade já é baixa. E ainda a qualidade não corresponde àquele nível que talvez seja 5ª série, 4ª série. Então nós pegamos muitos jovens, eu diria talvez uma grande maioria, que são praticamente funcionais em termos de aprendizado. E aí a gente tem que trabalhar... Embora a certificação diga que eles estão em 5ª, 6ª série. Mas a qualidade de aprendizagem não corresponde à escolaridade. E aí nós temos que trabalhar com a elevação. E que é isso que a doutora Vera traz e que é brilhante e que a gente tem trabalhado assim exaustivamente no sentido de criar estratégias de encantá-los a partir do estudo. E que assim a gente percebe que é uma condição fundamental para qualquer passo que ele queira dar para a vida. Não digo nem que seja dos nossos cursos, mas assim, ele precisa elevar para a autoestima dele estar mais bem resolvida. E uma das coisas que a doutora Vera citou também, que a gente tem um professor de educação física, que ele trabalha oficinas esportivas, e ele trabalha muito bem as regras, construções de regras e disciplina. Então, não é simplesmente dar a bola. O esporte, exatamente. Tu trabalha diversos jogos,
jogos lúdicos e jogos esportivos, e que tu está trabalhando ali um processo de aprendizagem para construção de valores, princípios fantásticos. Sim. Então, a gente tem percebido que isso tem agregado muito valor. A gente criar estratégias de poder trabalhar isso que a gente percebe, que se fosse um pré-requisito, que já estivesse sido trabalhado no período que ele está privado de liberdade, certamente ele poderia avançar no seu projeto, talvez mais profissional. Mas a gente tem percebido que o RS, o acompanhamento de egresso, tem dado conta dessa condição. E a gente, claro, tem alguns que conseguem participar, tem alguns que sim, que vão para o curso formal, esses 2 anos, mas a gente também abriu uma parceria, e aí eu acho interessante, que é um pouco do que a Luciana falava. A gente tem trabalhado com uma sensibilização dessa sociedade também, porque na verdade esse jovem que eu consigo inserir, que eu consigo elevar, é esse jovem que, bem, ele vai sair do índice da violência. De alguma forma nós estamos numa sociedade e isso de alguma forma reverbera para todos nós. Então, a gente tem conseguido grandes parcerias no sentido de absorver. Então, como garçom, na construção civil, lanches rápidos, a gente tem buscado e a gente tem sido muito bem recebido. Isso é uma coisa interessante. Os empregados que é um movimento, aceitam bem. Que é um movimento Os empregadores. da sociedade de também alguns segmentos buscar a qualificação desse jovem. Esse não é o nosso tema, mas eu acho que merece um registro, só abrindo um parêntese, do quanto as empresas de pequeno porte parecem que são muito mais abertas, o pequeno empresário, o empresário que tem, que não é o dono da grande indústria, como eles parece que tem muito mais sensibilidade, qualidade de recepção de um adolescente que vem egresso da fase, ou mesmo do sistema prisional, do que as grandes empresas. Parece que as grandes corporações, e aqui não é julgamento de nenhuma delas, por favor. Eles são absolutamente importantes na manutenção de financiamentos de projetos. Mas eles poderiam, as grandes corporações, avaliar também a sua possibilidade de absorção de mão de obra, de absorção de colocação no mercado de trabalho, que não quer dizer necessariamente só empregabilidade, mas de absorção no mercado de trabalho dessas populações que estão vindo do sistema de privação de liberdade. As grandes corporações hoje são muito menor, proporcionalmente, ofertadoras de colocação do que os pequenos empresários. E isso é algo que se registra tanto na privação de liberdade de adolescentes como de adultos. E vocês recebem um feedback desses pequenos empresários sobre a qualidade do SUS? Sim. A fase tem, uma das unidades da fase, cito apenas como exemplo, tem uma parceria com um senhor que tem uma pequena empresa em Alvorada, onde ele recebe adolescentes para trabalhar como serralheiros. E ele tem um retorno muito interessante. Esse senhor, ele faz questão, inclusive, de vir participar das audiências dos meninos. Sim. Ele se coloca como alguém que não está só lá dando um emprego, ou ele se coloca como alguém que se envolve com essa questão. E que está fazendo parte, né? E até mesmo porque o adolescente da fase é um adolescente que tem problemas de adolescentes, Sim. mas que também alguns são pais de família. Sim. Então ele não é apenas aquele adolescente que é o que nós temos em casa, ou que nós poderíamos dizer que é o perfeito. Não, ele tem uma família, ele tem um compromisso com uma família também, ele tem um compromisso com a companheira, ele tem um compromisso com a mãe, ele tem um compromisso com o filho. E por isso o papel de nós termos essa colaboração de pequenos empresários, de empresários que auxiliem, auxiliando e dando apoio, dando emprego nesse momento. Assim, ele pode se colocar de novo no papel dele, de novo no papel dele, porque ele vai precisar de uma sustentação. Sim, né? evidente. A escolaridade é o papel nosso na internação. Nós temos que reforçar a internação. A internação, um dos objetivos, e concretizando, realmente vai acontecer, formar do início na internação, que é onde ele passa o maior tempo. Ele passa 6 meses, ele passa às vezes 1 ano, 1 ano e meio.
E Luciana, Não. 808 jovens internados no estado hoje, historicamente isso é um número alto? Não, ao contrário, é um número muito bom pelo que nós já tivemos. E isso não foi algo da fase exclusivo, isso foi uma construção com apoio total do Judiciário. Porque né? O Judiciário... 2007 e 2008, a média de internação da fase era de 1.250 a 1.300 adolescentes no estado todo. Mas isso está atribuído às taxas de criminalidade no estado? Não, tem nada a ver com a taxa de criminalidade, ao contrário, eu acho que a taxa de criminalidade do estado, as estatísticas mostram que aumentou. Isso está vinculado a quê? Isso está vinculado a uma proposta que foi feita e que houve uma adesão de todo o sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Conselho Estadual de Direitos, que foi a implantação de programas socioeducativos de meio aberto para prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, que foram fomentados pelo governo passado, e tenho certeza que o atual governo vai continuar com essa mesma perspectiva, de fazer com que os municípios, não só os de grande porte, mas também os de pequeno porte, entendessem que é tarefa deles ofertar aos seus municípios programas de execução de medida. Para quê? Para que aquele adolescente que comete o primeiro ato infracional, o primeiro delito, principalmente aqueles que não são de violência real contra a pessoa ou de grave ameaça, tenham a possibilidade concreta de cumprir a medida no seu lugar de origem, soltos, prestando serviço à comunidade e também sendo acompanhados, bem acompanhados, em programas de liberdade assistida. Esse foi um dos grandes ganhos e que reduziu um pouco a internação. E esses programas funcionam? Eles estão hoje com cerca de 50% dos municípios do Rio Grande do Sul têm esses programas, alguns funcionando melhor, outros funcionando um pouco menos melhor, Sim. mas com a possibilidade de crescimento dessa qualidade. Esse foi um dado importante. O outro dado importante foi que a fase deixou de ter só 3 unidades de semi-liberdade para passar a ter 12. Porto Alegre, por exemplo, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Hoje Verdade. tem uma em funcionamento masculina, uma em funcionamento feminina, e sei que já tem um convênio firmado com o Calabria para abrir uma segunda unidade de semi-liberdade. Sim. E teve também o papel fundamental do programa de acompanhamento de egressos, porque nós passamos a ter, nós do sistema de justiça, uma outra alternativa de sabermos que, embora aquele adolescente, em tese, pudesse ter que ficar mais tempo privado de liberdade, com a possibilidade de ele continuar sendo acompanhado num acompanhamento de egressos, nós podermos apostar na liberdade para ele. Sim. E isso fez com que, em 1 ano e meio, nós conseguíssemos reduzir em 34,2% a população total da fase. Isso não é uma construção sozinho. Não é da Dizer, fase. isso não é da fase, isso não é do governo do estado, isso não é do judiciário. Isso foi uma articulação de todo um sistema socioeducativo e de justiça que conseguiu dar conta disso e que nós temos uma sincera expectativa e necessidade de que isso não se modifique. E acredito que o secretário vai manter essa perspectiva para diminuir ainda mais e investir nessa qualidade das semi-liberdades. Sim. Né? Principalmente por causa da questão do acompanhamento do egresso, que é o fundamental. Dar essa segunda opção, tirar a liberdade do adolescente, incluir ele num sistema socioeducativo, por melhor que ele seja, não é a primeira opção. Não é a primeira opção do jovem, né? O jovem, ele tem que entender essa chance dele estar mais próximo da comunidade, dele estar mais próximo da sua família, dele estar no meio aberto. E isso é fundamental. Então, os números nós temos sim que investir mais e o secretário é parceiro nessa construção dessa redução. O governo também vai ser muito parceiro, entendemos que foi uma evolução do sistema. Luciana? Né? Foi uma construção de várias pessoas e todas as construções que elas envolvem várias mãos, elas são construções sólidas e que não podem ser desmanchadas em qualquer passo, não. Ao contrário, elas vão evoluindo. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é o perfil do jovem da fase? Faixa etária, escolaridade e os delitos cometidos? Nós temos diversos delitos. O perfil hoje definido é jovens que estão entre 17 e 19 anos, que têm escolaridade
média de quinta série, com essa deficiência que a Shirley aponta e que é verdadeira, eles estão certificados como de quinta série, mas não quer dizer que o aprendizado seja real. Eles têm num registro de prontuários médicos, 78% deles se reconhecem como usuários de crack. Sim. O sistema de avaliação de saúde diz que são quase 85% que são pelo menos, que passaram pelo menos pelo uso Já do crack. experimentaram. Quer dizer, ou crack exclusivamente, outras drogas o percentual aumenta. Sim. E é um jovem que cerca de 32% deles são pais. E aí vem essa necessidade de que nós tenhamos efetivamente retaguardas de colocação no mercado de trabalho, da colocação de empregabilidade, de possibilidade de inserção econômica, porque nós temos uma população hoje privada de liberdade importante, que já é responsável por famílias. Sim. Verdade. Então tá, Vera, muito obrigada pela tua agradeço. presença. Shirley, Luciana, obrigada. Obrigada a você pela companhia e até o próximo TV Câmara Entrevista.